No último vídeo, a gente parou, verificando as estruturas de repetição, onde a gente fez um exemplo aqui com while, né? Então, enquanto alguma condição for verdadeira, tá repetindo. Hoje eu vou mostrar uma segunda condição que a gente consegue estar fazendo, que é a utilização do for. Então, eu vou apenas comentar esse código aqui e fazer o nosso exemplo um pouco mais para cima. Então, nesses casos aqui, com o for. A utilização do for, ela fica opcional, né? Se quiser utilizar o while ou o for, depende ali para sua regra de negócio, ou às vezes para a lógica que tu vai querer utilizar. Dentro do VS Code, ele já mostra para a gente como a gente consegue estar fazendo o uso de um for. Antes de a gente vir aqui para a prática, eu vou mostrar um pouco mais de forma teórica como que a gente consegue estar utilizando o for para atender as nossas necessidades do dia a dia. Então, for, né, da tradução para, no caso, a gente tem aqui três blocos de código onde a gente vai estar dando uma analisada. O primeiro dele é a inicialização, então a gente normalmente representa pelo index, né? Onde nesse caso é o nosso ponto de partida, onde a gente vai iniciar a nossa lógica. O segundo bloco de código aqui é a condição, então onde é o ponto de fim, até onde tem que ir a nossa repetição. E o terceiro aqui é o nosso incrementador, né? Então, é onde ele vai incrementando, se ele tem que aumentar mais um, se ele tem que aumentar mais dois, se ele tem que aumentar mais três. E aí, aqui dentro, a gente consegue estar acessando o valor do array, que a gente consegue, dentro de um array, acessar o valor de acordo com o index que a gente está passando aqui no momento, né? Então, nesse caso, a gente voltando aqui para a prática, o que que a gente consegue estar fazendo? A gente consegue estar fazendo que, se a gente querer repetir 5 vezes, no caso aqui, o nosso código, a gente consegue estar definindo isso aqui dentro. Então, enquanto o index for maior ou igual a 5, eu quero que ele repita. Então, nesse caso, ele vai repetir 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Na verdade, aqui ele vai repetir 6 vezes, porque ele também vai repetir o 0. Para ficar um pouco melhor, de a gente visualizar, a gente pode colocar aqui que nesse momento estou na posição. E aí, para a gente conseguir visualizar, a gente consegue colocar aqui o index, tá? Outra forma também de a gente fazer essa visualização, a gente já verificou, mas é utilizando aqui as classes, né? Em todo o nosso bloco de código. Aqui, ao invés de utilizar o mais, eu utilizo uma cifra, um cifrão, e aqui os colchetes. Ele vai repetir as mesmas coisas aqui, mas só para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. Eu vou dar aqui um load. E beleza. Ele repetiu 2 vezes, né? Porque é bem dizer o mesmo código. E aqui, olha só, ele falou que está na posição 0, na posição 1, na posição 2, 3, 4 e 5, né? Ele acaba aqui repetindo 6 vezes porque ele também conta a posição 0. Que nem eu comentei, a gente pode fazer aqui de exemplo de quando a gente tem um array nesse caso, né? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente. Então, nesse caso aqui, eu tenho o meu array, né, que vai ser uma lista de mercado com alguns produtos que a gente tem aqui dentro. A gente contém 5 produtos, mas lembrando que dentro do array, a gente não conta ele como se fosse do 1 ao 5, né? A gente começa pelo 0. Então, a gente vai ter aqui o 0, depois a gente vai ter o 1, 2, 3 e o quarto, né? Então, a gente tem 5 itens, né? Se a gente contar, a gente consegue verificar. Porém, essas são as posições do nosso array. Então, aqui, ao invés de ser o 5 agora, eu quero dizer que vai ser o nosso array.length, né? Que significa o tamanho do nosso array. Então, nesse caso, vai começar em 0, enquanto a nossa condição é de que enquanto o index for maior ou igual, desculpa, menor ou igual que o tamanho dessa lista, que no caso aqui vai ser
4, ele vai incrementando mais um. Aqui ele vai repetir agora, na verdade, 5 vezes, né? E que nesse momento ele está na posição que ele foi passar. E eu também quero dizer que a gente vai fazer uma parada assim, ó. Você precisa comprar este item. E olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a lista do mercado na posição do index. O que ele está reclamando aqui? Esperado. Ah, tá. Então, nesse caso, a hora que passar na posição 0, ele vai mostrar pão. A hora que passar na posição 1, ele vai mostrar maçã. Posição 2, vai mostrar o queijo e assim por diante. Então, se a gente for verificar aqui, olha só. Posição 0 mostrou o pão. Posição 1 mostrou a maçã e assim por diante. Nesse caso aqui, se a gente verificar, teve um pequeno erro de lógica, né? Porque aqui no caso ele falou que estava na posição 5, só que ele não deu um defined, no caso ele não achou o que ele precisava mostrar, né? Por que que isso aconteceu? Justamente por conta daquilo que a gente havia comentado, que como ele começa em 0, olha só as posições. Tem a posição 0, 1, 2, 3, 4, e a 5 ela realmente não existe. Então o que que aconteceu aqui? É porque o tamanho da lista realmente são 5 itens que possuem lá dentro. Porém, ele começa hum, na posição 0. Então, a gente tem duas soluções que a gente pode fazer aqui. A gente pode colocar o tamanho da lista ali, né? Menos 1. Ou, se a gente preferir, a gente pode falar aqui, olha, opa, que quando ele chegar ao index 5, que é o mesmo tamanho, ele não passa. Para isso é bem simples, eu quero falar que não é mais maior ou igual, é apenas enquanto o tamanho da lista for maior que o index. Porque quando eles forem iguais, eu não quero que ele exiba nada, tá? Dessa forma, se a gente rodar aqui novamente no nosso programa, ele vai constar aqui todos os itens do meu array, sem problema nenhum. Outra coisa que a gente consegue estar fazendo aqui também é de se eu quero mostrar mais, né? Então, nesse caso aqui, ele vai dar erro, né? Mas eu consigo mostrar, além de tirar um, eu também consigo colocar mais um. Então, se eu querer falar que é para exibir mais 10, pode colocar. Mas se eu querer falar que fazer uma condição aqui, ó, se na posição index for undefined, a gente pode mostrar, na verdade, vou fazer melhor. Se não for undefined, né, ele mostra, e aí se for, ele não exibe nada. Nesse caso aqui, então, se eu rodar o programa novamente, olha só, até onde tinha itens, ele foi exibindo. A partir do momento que não tinha mais, ele foi exibindo apenas aqui em cima que ele já estava mostrando anteriormente.